TV com a Eliane. Tudo bem com você? Tudo bem, sempre bom voltar. Sempre muito bom você aqui no programa junto com a gente para falar sobre um tema que é muito desafiador para algumas pessoas. E quando eu digo que liderar uma equipe não é uma tarefa simples, ela exige que você tenha comprometimento, que você tenha pulso firme em muitas situações. Liderar não é fácil. Não é fácil, mas necessário, importante. Mas ele pode ser leve, né? Vamos pensar o seguinte, não é fácil porque tem que pensar assim, tem que ter um propósito, um objetivo, tem que ter uma escolha com relação a isso, né? Porque você não faz só a liderança da empresa, você faz N coisas, né? Você tem que cuidar de meta, resultado, processo. Só que a liderança ela vai ocorrer através das pessoas. E aí que entra o desafio, né? Porque lidar com pessoas nem sempre é tão fácil assim. Tão fácil assim. Uma coisa que eu tava, agora você respondendo, fiquei me questionando. Quando a gente fala em empresa familiar, é um pouco diferente ou segue a mesma linha? Mas você tem que diferenciar família e negócio. Eu diria, acho que até um pouco mais desafiador, viu? Um pouco mais desafiador para separar realmente esses papéis. Porque assim, a empresa familiar, ela foi montada porque uma necessidade, geralmente uma habilidade técnica, alguma coisa que você sabe fazer, se monta, e aí vai trazendo pessoas para vir, e aí de repente no familiar, por vir muitas vezes desse técnico, a pessoa acaba não se especializando, não olhando aquela questão do organograma, né? Ou seja, cada pessoa na sua posição, na sua função, com aquela responsabilidade. Às vezes esse dono, ele fica bastante centralizador, ele acaba querendo fazer muita coisa além do técnico, né? Às vezes vem mais pessoas da família junto, então eu vejo assim que é bem desafiador, mas é bem importante também essa empresa separar os papéis. Cada um tem noção, bom, eu vou até aqui e que isso até aqui seja claro para todos, consensado e respeitado. É importante, né? É isso, por mais que esteja na família, negócio é negócio, né? Tá aí para você fazer crescer para todo mundo. Agora, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões que envolvem essas lideranças, tipos de lideranças. Que tipos são esses? Legal que a gente conecta com isso, né? Para poder entender, até para quem está em casa conseguir se autoavaliar. Eu vou falar de 4 tipos aqui, né? De repente você fala, se você está em casa aí lavando uma louça, você também lidera, né? Eu falo que a liderança em casa é a mais desafiadora que tem, porque você não pode demitir seus liderados. Ela vai te ajudar a entender, então ela vale para todos nós. Ó, dentro desses 4 tipos, nós temos a primeira, que é a liderança que a gente chama de coercitiva. É como se fosse assim, aquela manda quem pode e obedece quem tem juízo. E que culturalmente é aquela que a gente mais vivenciou, principalmente quem está na minha idade aí para trás, né, a que a gente mais viu ali. Porque, vai lá, faz e pronto, acabou. Só que daí todo esse tipo de liderança, ele gera um reflexo nas pessoas. Porque se é uma coisa assim de manda quem pode, obedece quem tem juízo, só faz isso, primeiro que vai exigir a presença do líder muito mais vezes, desse profissional. Por quê? Porque se ele só manda, tira daqui e põe ali, na hora que põe aqui, faz o quê? Né? Ou se mudou alguma coisa, faz o quê? Pergunta e obedece. Sim. E as pessoas também elas vão acabar não desenvolvendo muito a questão do senso crítico, de criatividade, de dar opinião, porque vai encontrar uma barreira. Então a gente vê esse reflexo. Aí vem o segundo estilo, que é o estilo controlador, liderança controladora. Então aqui é um líder que ele é desconfiado, que ele não confia em ninguém, que ele fala assim, mas não dá para sair de férias porque não sei o que vão fazer. Que ele tem que saber de tudo o tempo inteiro e ninguém pode resolver sozinho, é isso? Exatamente, acaba centralizando muito, coloca câmera, tem alguns que são da sua confiança, enche de controles. É claro que o líder, o gestor precisa ter controle, precisa ter dados, ter números, relatórios. Só que quando tem a ver com a gestão, tem um sentido. E não a ver com essa questão da desconfiança, porque daí ele também vai ter uma coisa assim, então eu digo tudo como que tem que fazer, aquilo que sair do meu contexto não faz parte. Então a gente também percebe um reflexo no liderado. Como é que eu vou ter... vou ficar à vontade no processo, dar opiniões, falar, buscar evolução, se tudo é minimamente controlado e no sentido de desconfiança. Então, agora você imagina a posição desse líder como deve ser difícil. E a gente vê muito esse líder, então eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo. Não, eu conheço muitas tá pessoas que são isso, que são assim, né? Não são isso, mas são assim. Na verdade, no sentido de, por mais que saiam, até você citou, saiam de viagem, mas tem que estar com o celular o tempo inteiro, observando, olhando. Tem gente que vai lá... Não confia, né? Não confia, tem gente que fica olhando para as câmeras do que está acontecendo na empresa e não consegue relaxar. Que coisa mais pesada ao mesmo tempo, né? Exato. Lembra que eu falei que comecei antes que pode ser leve? Então isso que é bacana, você vai se dando conta, vai percebendo e vai tirando o excesso.
Claro que é importante ter uma câmera, claro que é importante, mas eu preciso construir a confiança com as pessoas que estão comigo, porque daí elas vão sentir essa reciprocidade e elas vão se tornar cada vez mais, como é que eu vou falar, com mais liberdade de autonomia, de fazer as coisas, de querer contribuir, de elas mesmas se perceberem no seu crescimento, ver que elas podem contribuir. Ajudar, né? Ajudar, vão contribuir muito mais com o processo. Então nós já falamos duas, coercitiva, controladora. Agora vem um terceiro nome que é mais amigável, que é a liderança orientadora. Opa, agora o negócio já ficou mais... Sim, mais gostoso. Mais claro. Mais gostoso de trabalhar. Orientadora é aquele líder que ele vai estar orientando, ensinando, treinando as pessoas. É o líder que ele vai saber que quanto mais ele ensinar as pessoas, mais elas vão conseguir fazer, mais elas vão realizar. Vai gerar uma base boa, vai fazer com que a comunicação flua em todos os setores. Então, mais pessoas saberão das coisas, não vai ficar tudo num lugar só. Então, as pessoas vão se sentir melhor, elas vão poder ter autonomia no seu processo, pensar, buscar melhoria, ter com quem trocar ideia, uma liderança de portas abertas. Mas ela também tem um ponto que pode ser negativo. Ok. Pensa o seguinte, que muitos líderes, eles acabam parando na orientadora. O Thiago já pensou ali. Eu já fiquei pensando assim, é verdade. Porque daí é como se parece que sempre precisa da orientação de alguém. Então, para fazer aquela atividade. Isso, então o líder tem que tomar esse cuidado, porque ele pode deixar isso como uma cultura. Vem cá que eu resolvo, não, eu te ajudo. Não, é isso mesmo, que legal, nossa, show de bola. Que é bacana, é muito positivo, porque estimula e tal. Só que por isso que nós temos que ter o quarto tipo. E aí você trabalhar a tua liderança buscando chegar no quarto tipo. Você vai precisar passar pela orientadora para chegar aqui, para gerar autonomia. Mas você pensa assim, mas espera aí, como é esse processo de autonomia? Como é que eu sei quando ele pode ter essa autonomia? E aí nós vamos para o quarto tipo. Mas antes de falar do quarto, eu quero comentar o seguinte, só que assim, eventualmente, em algumas situações, você vai acabar atuando numa coercitiva. Tem horas que precisa realmente precisa um assim, pulso dar um firme, mais firme que o normal e às vezes tipo assim, é isso mesmo, pronto, acabou. É assim, às vezes você vai precisar disso. Às vezes, em alguma situação, você vai precisar ter um controle a mais, porque às vezes o teu liderado está com um comportamento que exige também, não só teu. Né? Ou você está com receio de alguma coisa. A orientadora, sempre. Porém, o que você tem que pensar? Qual é o meu estilo? Por qual estilo eu quero ser reconhecido? Qual estilo eu quero ter? Isso que é interessante de pensar. Bom, o meu estilo é legal eu caminhar da orientadora para a integradora e buscar. Porque aqui na integradora existe uma palavra que todo líder ama, mas que muitas vezes nem se deram conta, que é o quê? Corresponsabilidade. Então, quer dizer, o líder tem responsabilidade e o seu liderado tem uma corresponsabilidade sobre a tarefa, sobre a dinâmica, o processo, o setor. E como é que isso vai acontecer? Quando realmente existe um entendimento de que ele já sabe realizar as coisas, ele faz o gerenciamento do comportamento dele para as situações e aí ele está pronto para receber essa autonomia. Ele sabe até onde vai a liberdade dele. E o líder também sabe que ele é um liderado que já está mais pronto, digamos assim, dentro do processo. Ele não vai continuar orientando e dando validação o tempo todo. Mas daí, Eliane, a minha pergunta eu acho que para as pessoas que estão em casa também, esse questionamento. Existe um melhor líder? Porque, na verdade, como essa integradora é um pouco de todos, na verdade, se você é o que tem o líder coercitivo, vai estar faltando algumas coisas, mas ao mesmo tempo, fala. Vamos dizer assim, a integradora, ela seria o sonho de consumo, né? Onde eu tenho alguém que já tem habilidade, direciona as atividades, eu consigo delegar. Ou mesmo é alguém assim, pode ser uma tarefa simples, mas que eu sei que a hora que eu explico, que eu delego, ele vai sair e vai realizar. Então eu tenho essa segurança, por quê? Porque existe uma corresponsabilidade. Precisou melhorar? Vou melhorar. O liderado ele faz porque ele também vê valor naquilo, ele também quer fazer. E não porque eu estou mandando, porque eu estou acompanhando, ou porque eu coloquei um monte de controle para ver se ele está fazendo. Né? Então, assim, para chegar na integradora, você precisa ter o processo de ensinar, de orientar. A controladora e a coercitiva, elas são mais no sentido assim, às vezes eu estou usando mais a minha posição do que a minha influência com relação às pessoas, entende? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se eu sou o patrão, eu sou o chefe, eu sou apresentadora aqui, Eliane, você fala 1 minuto, se vira. Se vira, é 1 fala minuto dos 4 estilos aí, se vira, entendeu? Não aconteceu isso, né? Se viram. Coercitiva é nesse sentido. Mas em algum momento vai dizer assim, Eliane, desculpa, mas agora eu preciso seguir com o programa, entendeu? Tipo, nada pessoal. Né? Então, quer dizer, em algum momento pode ocorrer de necessitar. Mas a questão é, se eu tiver esse estilo, vai ser mais difícil, daí sim vai ser aquela coisa pesada, aquela coisa difícil de lidar com pessoas.
Sim. Porque o meu comportamento, o comportamento do líder, ele vai ter um reflexo, né? Então, dependendo da forma que ele agir, ele vai vir de volta. Então, se ele orienta, a pessoa se sente bem, ela aprende, ela cresce, ela se desenvolve. Então, qual vai ser a visão dela com relação ao líder quando ele pedir para ela fazer algo? E na integradora, está dizendo que, cara, eu confio em você. Você não precisa, talvez, um exemplo, né? Não precisa bater ponto mais agora. Por quê? Porque eu sei que você está ali, você vai cuidar da tarefa. É um exemplo. Né? Então, situações assim que vai ser muito mais focado no que vai ser realizado. Mas ele precisa ter esse desenvolvimento. E a orientadora, vira e mexe, ela vai voltar. Porque pode ser que ele mude de tarefa, mude de atividade, vá para um outro cargo, né? Então, assim, é legal você ter essa visão e pensar assim, eu posso construir a minha liderança buscando essa corresponsabilidade desde o primeiro momento. Que aí, em algum momento, você vai chegar lá e vai ficar mais leve. Eliane, já deu, né? O horário aqui, ó. Mas ele foi simpático. Mas, na verdade, já tem um outro assunto que a gente vai abordar daqui a alguns dias. O Matheus vai estar acompanhando a gente aí. Anota aí, Matheus. Que a gente vai falar sobre como esses liderados enfrentam essas situações. Porque é difícil a gente falar aqui de liderança, o que você pode, o que você não pode, é uma coisa. Mas e aí, quando a gente está do outro lado, quando a gente está sendo liderado por alguém, como enfrentar essas situações e como resolver essas pendências? Pode ser? Posso deixar um gancho? Diga. Eu já falei isso assim. Imagina, se coloca no lugar do teu liderado. Imagina ele ter que seguir alguém que ele não admira. Como deve ser duro pro liderado isso? Notou, Matheus? Não, ele anotou porque ele estava vindo para cá. Já é o nosso título. Mas é o nosso título da próxima entrevista com a Eliane. Queria agradecer mais uma vez a participação. Obrigada, sempre um prazer. Sempre muito bom. Muito leve. Volte mais vezes, você sabe disso. Pode deixar.